Escola Técnica Rema. O seu futuro começa aqui. Olá, alunos, tudo bem? Então aqui é o professor Charles, né? Eu sou professor de vocês de operações financeiras e estarei com vocês ao longo do nosso curso, tudo ok? Essa é a nossa aula de número 2. Eu espero que vocês vejam a nossa aula, estudem e aprendam bastante, ok? Bom, para começarmos essa nossa aula de número 2, eu gostaria de fazer uma retificação referente ao exemplo 1 que nós fizemos na nossa aula passada. Então, na nossa aula passada, no exemplo 1, nós estávamos calculando sobre preço de custo, preço de venda. Eu expliquei para vocês qual é a diferença que tem de um para o outro, ok? E nisso tudo, houve um pequeno equívoco, né? Quando nós fomos calcular o preço de custo, em um determinado momento, nós fizemos a seguinte operação matemática. 2.500, né? Podem acompanhar a nossa última aula que vocês vão ver, dividido por 1,2. Então, nós fizemos essa operação matemática para achar o preço de custo do nosso determinado produto que nós estávamos trabalhando. E a resposta, pessoal, dessa divisão, qual que é? Se você dividir na sua calculadora 2.500 por 1,2, a resposta correta é essa aqui, ó. Qual que é o equívoco que houve em relação à aula anterior? É que na aula anterior, quando eu fiz essa divisão, eu me equivoquei na posição da vírgula. A vírgula, na realidade, fica aqui. Só que, em decorrência do equívoco, eu coloquei a vírgula aqui, ó. Eu tinha colocado a vírgula aqui, né? E aí tinha dado 2.083. Só que a vírgula, pessoal, ela não fica aqui. Ela fica uma casa para trás. Tudo bem? Ela fica aqui a vírgula, ó. Então, a resposta do preço de custo não é 2.083, conforme eu havia escrito. É 20.833. Tudo bem? Então, é só uma retificação que eu estou fazendo referente à aula passada. Então, onde tiver 20.083, basta deslocar a vírgula uma casa e aí você vai ter o 20.833, que é a resposta correta. Ok? Aliás, e aqui não é 2.500, é 25.000. Olha aí de novo. Tá vendo? Então, pessoal, é muito importante nós sempre termos a calculadora. Tudo bem? Vocês, como futuros técnicos de imobiliária, não vão poder fazer isso aqui na mão. Imagina você está lá numa negociação, você erra a tua conta. E aí você acaba tendo um prejuízo no teu serviço. Tá? Então, retificando. 25.000 dividido por 1,2 dá 20.083 e não 2.083 como eu coloquei na outra aula. Por quê? Porque eu apenas coloquei a vírgula uma casa que não era para ser colocada. Tudo bem? Então arrumem isso aí e o restante está tudo certo. Ok? Então essa é a nossa retificação referente ao exemplo 1 da nossa aula passada. Começando agora sim a nossa aula 2, nós vamos explicar um pouquinho sobre o conceito de juros, pessoal, ok? Professor, o que é juros? Eu sempre ouvi falar na televisão, mas eu não sei direito o que é isso. Então vamos lá. Bom, vamos apagar a luz aqui para podermos exemplificar melhor. Bom, então vamos lá. O nosso material que nós temos impresso vem explicando para a gente o que é juros, né? Então vamos dar um reforço em cima dessa explicação.
Pessoal, então eu vou usar exemplos pequenos e práticos para facilitar o entendimento. Imagina que eu tenho aqui, vamos fingir que essa caneta, ela é R$10. E eu peguei essa caneta e eu coloquei no banco. E aí eu voltei lá, um mês depois, ou então 2 meses depois, eu voltei lá e não tinha mais R$10. Por causa dos juros que gerou, tinha R$13. Então vamos lá, eu tinha R$10, deixei meu dinheiro no banco. Quando eu voltei lá o outro mês, não tinha mais 10, tinha 13. Esses R$3 que aumentaram é o meu juros, tudo bem? Então juros, pessoal, é a quantidade de dinheiro que aumenta, seja de uma coisa que você compra e você vai ter que pagar mais, então essa quantidade a mais que você paga é os juros, ou então seja de um dinheiro que você deixou no banco e depois apareceu mais. Tudo isso, galera, é juros, tá? Então juros é esse aumento no dinheiro que a gente tem. Ou o dinheiro que nós vamos receber, ou o dinheiro que nós temos que pagar, né? Mas tudo isso é juros, tudo bem? É muito importante, pessoal, nós entendermos esse conceito, porque no nosso dia a dia nós vamos usar demais o conceito de juros. Ainda mais na nossa vida profissional, vocês que serão bons técnicos, vão usar muito isso. Então é muito importante. E também não adianta só se fazer a conta sem entender efetivamente o que está sendo feito. Não adianta, tá? Então, juros é a quantidade de dinheiro que, entre aspas, aumenta, né? Pode ser uma coisa que você comprou, ó, isso aqui à vista era R$1.000, mas porque eu tive que parcelar isso aqui, agora é 1.100. Então esses R$100 que teve de aumento em cima do preço do meu produto é um tipo de juros, né? Eu não vou estar recebendo, mas eu vou estar pagando. Então, juros, o conceito do que é juros é isso, é a quantidade de dinheiro que aumenta. Tudo bem? Bom, sabendo disso, pessoal, temos algumas fórmulas que temos que memorizá-las, e não somente isso, mas nós temos também que saber o momento certo de utilizar cada fórmula. Tudo bem? Temos o momento certo de utilizar cada fórmula. Então, as fórmulas que nós temos que memorizar são essas aqui que eu vou estar colocando na lousa, mas que também tem na nossa apostila, tudo bem? Ao ver as nossas videoaulas, pessoal, tenha um caderninho para fazer as anotações, tem uma apostila do lado para conferir o que está sendo dito, tudo bem? E tem as nossas videoaulas. Então, as fórmulas que nós temos que decorar são essas. Bom, então nós temos aqui, pessoal, 3 fórmulas distintas que é necessário a sua respectiva memorização para o desenvolvimento das atividades. Então deixa eu explicar para vocês o que cada uma dessas 3 fórmulas significa. Na verdade, pessoal, essas fórmulas significam a mesma coisa para situações diferentes. Como assim, professor? A mesma coisa para situações diferentes? Eu não entendi direito. Por exemplo, juros, pessoal, como é que a gente calcula os juros? O juros ele é o C, que é o meu capital inicial, ou, por exemplo, o preço de custo inicial de uma determinada coisa. O I, que eu já expliquei para vocês na aula passada, que o I é a taxa. Então, por exemplo, a taxa é 5%, então eu vou pegar 5 e vou dividir por 100, vai dar 0,05, então é o valor do nosso I. Tá? Então o nosso I ele é a porcentagem, ele é a nossa taxa de juros, tudo bem? Que eu já havia explicado sobre ele na aula anterior, qualquer dúvida basta rever a nossa aula anterior. E N, galera, N é o tempo de aplicação do nosso dinheiro, então eu vou usar, por exemplo, o banco, é um meio fácil para nós entendermos a devida aplicação. Então, por exemplo, eu fui no banco, eu deixei meu dinheiro lá 8 meses. Então o meu N aqui, ó, é 8.
Tudo bem? Então N é o tempo que o dinheiro ficou no banco, ou o tempo que você vai pagar alguma coisa, enfim. N é o nosso tempo. O I é a taxa de porcentagem, tudo bem? Que eu já havia dito na aula anterior. O C é o nosso capital inicial, ou então o nosso preço de custo, tudo bem? É o valor inicial que nós temos de um determinado objeto, ou de alguma outra coisa. E J é os juros gerados em cima dessas condições, tudo bem? Então J é igual a C vezes I vezes N, ok? Alguns livros no lugar do N colocam o T de tempo. Alguns livros colocam no lugar do N, colocam o T. No nosso caso vamos usar o N, tudo bem? Só que pessoal, essas outras duas fórmulas é a mesma coisa. Só que essa nossa fórmula aqui, ele está dividido por 12, e essa nossa outra aqui, ele está dividido por 360. Professor, por que essa aqui está dividindo por 12, essa aqui está por 360, e essa aqui não está dividindo por nenhuma? O porquê disso, professor? Então, vamos ao entendimento, pessoal. É o seguinte, quando a taxa está ao mês, e o tempo também está em meses, nós usamos a nossa primeira fórmula. Como assim, professor, quando a taxa está em mês e o tempo também? Porque é o seguinte, a taxa pode acontecer dela estar ao ano, a taxa pode acontecer de estar em dia, né? Então pode acontecer do valor da taxa e do tempo de aplicação não estarem na mesma unidade de tempo. Por exemplo, eu tenho um exercício que me diz assim, que a taxa é 5% ao ano. Então, todo ano aumenta-se 5% em cima daquele valor que eu tinha. Só que o meu dinheiro ficou no banco 5 meses. Então, quer dizer, a taxa é anual, mas o tempo é mensal. Então, acontece de ser ao contrário, da taxa ser mensal e do tempo ser anual. Então, essa nossa primeira fórmula, nós usamos ela quando a taxa de juros e o tempo estão na mesma unidade de tempo. Então, por exemplo, eu fui no banco e eu coloquei lá R$10 e a taxa de juros estava 5% ao mês e o meu dinheiro ficou lá tantos meses. Então, quando a tua taxa está mensal e o tempo que o teu dinheiro ficou lá também está em meses, quando as duas grandezas estão em meses, nós utilizamos essa fórmula aqui, ó. Ok? Então, quando a taxa e quando o tempo estiverem na mesma unidade de tempo, nós utilizamos essa fórmula aqui. Professor, está difícil, eu não estou entendendo direito. Não se preocupe, que nós vamos fazer aqui 2 exercícios da nossa apostila e vai ficar mais claro essa noção para vocês. Tudo bem? Pessoal, essa segunda fórmula aqui, ó, eu estou dividindo aqui por 12. Galera, quantos meses tem um ano? 12, né? Então, por isso que tem o 12 aqui. Quando é, professor? Quando é que eu uso essa fórmula? Eu uso essa fórmula quando a minha taxa é anual e o meu tempo ele é mensal. Então, por exemplo, eu tenho um banco e esse banco é o seguinte, é 10% ao ano. Ok? Então veja, a taxa está ao ano. Só que o meu dinheiro não ficou lá um ano, meu dinheiro ficou lá 5 meses. Então você vê, a taxa é anual, mas o tempo é mensal. Então quando eu tiver situações desse jeito, onde a taxa está ao ano, mas o tempo está em meses, eu divido por 12, por quê? Porque um ano tem 12 meses, tá? É por isso que nós temos esse 12 aqui dividindo a nossa equação. E professor, mas nós podemos ter ao contrário também, que é esse 360. Pessoal, o ano tem quantos dias? Para matemática, nós não consideramos ano bissexto, ok? Para matemática, nós consideramos que tem 360 dias. Então, 360 dias é a quantidade de dias que tem no ano. Quando que eu vou usar essa fórmula aqui, professor? Na situação inversa. Quando a taxa está ao ano, né? E o tempo está em dias. Então veja bem, pessoal. Imagina que eu tenho um dinheiro, né, e eu coloco esse dinheiro no banco e o banco fala assim, ó, a taxa, por exemplo,
é 7% ao ano. Só que o meu dinheiro ficou lá só 10 dias. Então você vê, a taxa está em ano, mas o tempo está em dias. Quando esse tipo de situação acontece, nós dividimos por 360. Por quê? Porque um ano tem 360 dias. Então é muito importante, pessoal, nós tomarmos cuidado com isso. Existem situações que nós vamos usar essa fórmula, que são situações que a taxa e o tempo estão na mesma unidade. Existem situações que nós vamos usar essa fórmula aqui, ok? Que é quando a taxa está ao ano e o tempo está em meses. Por isso que eu estou dividindo aqui por 12, ó, porque o ano tem 12 meses, ok? E tem essa terceira situação aqui, que é quando a taxa está em ano, mas o tempo está em dias. Ora, quantos dias tem um ano? Para a matemática, 360. Então, nós temos essas três fórmulas, ok? E nós temos que ter o devido entendimento delas para a devida resolução dos problemas que vão aparecer para a gente. Ok? Então, memorizem essas fórmulas, copiem essas fórmulas no caderno de vocês. Ah, professor, mas a fórmula, ela já tem na apostila. Eu não preciso copiar de novo. Tem que copiar sim, pessoal. Tá? Copiando facilita a memorização. Ok? Então, copiem essas três fórmulas, ok? Para que nós possamos fazer os devidos exercícios. Ok? Então, agora, pessoal, para nós entendermos a aplicação dessas fórmulas, para nós entendermos essa aplicação, eu estarei resolvendo 2 exercícios da nossa apostila, tudo bem? Na nossa apostila, na página 51, temos alguns exercícios que tratam sobre juros, né? Juros simples. E eu estarei resolvendo o exercício de número 1 e estarei também resolvendo o exercício de número 2, de forma mais didática possível, para que vocês venham entender a aplicação dessas fórmulas e o entendimento desses conceitos. Ok? Então, vamos apagar a lousa para prosseguirmos com a nossa videoaula. Bom, então, pessoal, abram na página 51, eu estarei resolvendo o exercício de número 1, ok? Bom, então, eu vou estar fazendo a leitura, acompanhem na apostila de vocês. Nosso material de número 1 diz o seguinte, né, o exercício de número 1. Qual o valor de juros simples, que é esse juros que nós estamos entendendo hoje, tal composto nós vamos aprender ele futuramente. Por enquanto estamos no juros simples, ok? Qual o valor dos juros simples para um capital de R$200 mil, aplicados durante 2 meses a taxa de 20% a. Então vamos entender, pessoal. O nosso capital, qual que é o nosso capital? O nosso capital é de 200 mil. Então, vamos colocar aqui o C. Ó, C é igual 200 mil. É o 203 zeros. Ok? O tempo de duração, ele está falando aqui para a gente, foi 2 meses, então não ficou muito tempo aplicado, né? Então, nosso N, pessoal, ó, nosso N, que é como se fosse o tempo, é 2 meses. E a taxa está assim, ó, o que é o I, está 20% AA. Pessoal, o que é 20% AA? O que significa esse AA? Significa ao ano, ok? Esse AA significa justamente isso, ao ano. Professor, e se fosse ao mês? Se fosse ao mês, estaria AM, ok? Então, AA quer dizer ao ano. Ao M quer dizer ao mês. Nós temos que entender o significado
dessas nossas siglas. Ok? Bom, então, pessoal, vamos lá. 20% o que é? Eu expliquei na última aula. 20% é 20 dividido por 100, que vai dar quanto? 0,2. Ok? Se eu pegar 20 na minha calculadora e dividir por 100, o resultado que eu tenho é justamente 0,2. Então, vamos ver que fórmula que nós vamos usar para resolvermos este exercício nosso. Ok? Então, pessoal, o tempo ele são 2 meses, né? Ó, 2 meses. É o nosso tempo. 2 meses. Só que a taxa está em anos. Então, você vê, o tempo está em meses, mas a taxa está ao ano. Então, a situação que nós temos, que a taxa está em ano, mas o tempo está em meses, é aquela situação que eu havia comentado com vocês, que nós temos que dividir por 12, tudo bem? Então, nós vamos usar a nossa segunda fórmula. J é igual a C vezes I vezes N, dividido por 12. Professor, por que tem que dividir por 12? Tem que dividir por 12 porque aqui está ao ano, né? Ó, ao ano. Um ano não tem 12 meses? Então, nós dividimos por 12, porque o tempo está em meses. Se o tempo tivesse em anos, aí eu não precisaria dividir por nada. Eu usaria a nossa primeira fórmula. Mas, como nós temos unidades diferentes, temos que seguir a fórmula. Ok? Bom, então, o C é o meu capital, o I é a minha porcentagem, que é 20%, que corresponde a 0,2, e o nosso N, que é o tempo, o N vale 2. Então, resolvendo aqui, vamos colocar. Colocando aqui, vai ficar 200 mil, né? 200 mil, vezes a nossa taxa, que é 0,2, vezes o nosso tempo, que é 2 meses. Tudo isso dividido por 12. Então, pessoal, uma dica para vocês não se confundirem. Primeiro façam as continhas de vezes, ok? Primeiro façam as continhas de vezes. Deixem para dividir por 12 no final de tudo, ok? Na calculadora de vocês. Primeiro façam a parte de cima, multipliquem tudo. Deixa para dividir por 12 no final, porque aí vocês não se confundem, tá bom? Fazendo isso direitinho, pessoal, a resposta que nós vamos ter para essa questão, qual que é? Eu vou colocar aqui do lado. Ó. Multiplicando isso de forma correta, o resultado que nós teremos vai ser esse aqui. E esse vai ser o nosso resultado obtido, ok? Primeiro eu faço a multiplicação na calculadora e deixa para dividir por último. O resultado que nós vamos obter vai ser esse aqui, ok? Lembrando que nós estamos falando de dinheiro, por isso nós temos aqui o cifrão, ok? E essa é a nossa alternativa A. Nós temos aí algumas alternativas, né? Resposta certa, resposta A, ok? Resposta certa, resposta A. Então, nós tivemos que ler o nosso problema, tivemos que interpretá-lo e jogar ele aqui na nossa fórmula, ok? E, pessoal, eu estou fazendo exercício aqui, mas mesmo eu fazendo exercício aqui, é importante que vocês refaçam ele em casa, tudo bem? Então, pegue esse exercício, refaçam as contas que eu fiz, que vocês vão entender melhor, tá? Não é porque eu estou resolvendo ele aqui que vocês não precisam fazer ele. Ah, professor, mas eu vou fazer um que o senhor não explicou ainda. Ótimo, perfeito. Mas façam esse que eu expliquei também. Tentem fazer sem olhar, ok? E com certeza nós vamos tirar um bom proveito do nosso curso, ok? Então, seguindo as instruções corretamente, resposta certa, alternativa A, ok? Vamos resolver agora o exercício de número 2 da nossa apostila, ok? Vou apagar a lousa para poder facilitar o processo.
Bom, então estarei resolvendo agora, pessoal, o exercício de número 2 da nossa apostila, página 51, ok? Então, vamos ler o exercício e fazer a devida interpretação. Aplicando-se um valor de R$300 mil, né, a taxa de 5% ao mês, qual será o valor do juros simples no final do período? Então vamos lá, pessoal. O nosso C, que é o nosso capital, né, que é a quantidade de dinheiro que nós temos no início, o exercício está falando para a gente que é R$300 mil. Então vamos colocar aqui, 300 mil. 300 mil, né? O mil são 3 zeros, então 303 zeros. E o exercício também nos fornece a seguinte informação, pessoal. Ele nos fornece que a taxa, né? Não, perdão, ele fala assim que ficou por 8 meses aplicado no banco. Então o nosso N é 8 meses. O nosso N é 8 meses. E também ele nos fala que a taxa de juros sobre qual está correndo nossos juros, né? A nossa taxa de juros é 5%, né? 5% ao mês, né? Ao mês. Pessoal, olha que fato interessante. O tempo está em meses. A nossa taxa também está em meses. Então, nós temos aquela situação que as duas estão na mesma unidade de tempo. O tempo ficou no banco 8 meses e a nossa taxa também corre mensalmente, é 5%. Então, na situação que nós temos as duas grandezas na mesma unidade, nós não vamos dividir por nada, tudo bem? Então, que fórmula nós vamos usar? Aquela nossa fórmula simples, onde não se divide por nada, né? J é igual a C vezes I vezes N. Essa vai ser a fórmula que nós estaremos utilizando. Ok? Então vamos jogar os dados na nossa fórmula. J, que é os juros, é igual. Vamos colocar no lugar do C, vamos colocar o 300 mil. 300 mil vezes a nossa taxa. É 5%, né? 5% é a mesma coisa que 5 dividido por 100, que vai ser equivalente a 0,05, né? Eu não posso colocar o 5 aqui, não. Não é 5%? Então eu tenho que dividir por 100, tá? Então vai ser 0,05 vezes o tempo. Qual que é o tempo, pessoal? O tempo é 8 meses, vezes 8. Ok? Não vou dividir aqui embaixo por nada, pessoal. Não preciso dividir por nada aqui embaixo, tá bom? Porque está tudo na mesma unidade. Fazendo-se as continhas, tudo bem? Vamos chegar com o resultado final. Fazendo as continhas, vamos chegar com o resultado final. Equivale a 120 mil. 120 mil. Então, 120 mil é o nosso resultado final. É a quantidade de juros que nosso dinheiro gerou. Ou seja, ele colocou 300 mil no banco, deixou no banco 8 meses, e quando ele chegou lá tinha 420 mil. 300 que ele colocou, mais 120 que aumentou, porque afinal de contas, juros é a quantidade de dinheiro que aumenta. E nas opções que nós temos disponíveis, é a alternativa B. Ok? Então, tem a alternativa B, podem fazer um xizinho nela, que é a alternativa correta. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, né? E vamos relembrar. Juros é a quantidade de dinheiro que aumenta. Então, se eu vou no banco, eu coloco no banco R$50 e eu volto lá no outro mês, tem 65, R$50 foi o que eu coloquei, R$15 a mais que apareceu lá é os juros que eu obtive em cima da minha aplicação. Tudo bem? Então, juros é a quantidade de dinheiro que aumenta. Capital é a quantidade de dinheiro que eu tenho inicialmente. O I, que é a nossa taxa, é a taxa de juros, é a taxa percentual que o banco está trabalhando. E o nosso N é o tempo de aplicação que o nosso dinheiro ficou no banco. Ok?
Lembrando, quando tudo está na mesma unidade, quando tempo e taxa estão na mesma unidade, basta eu multiplicar tudo. Se o tempo tiver ao ano, perdão, se o tempo tiver ao dia e a taxa tiver ao ano, como o ano tem 360 dias na matemática, nós dividimos por 360. Ou quando a taxa está ao ano, mas o tempo está em meses, um ano não tem 12 meses, então nós dividimos por 12. Quando está tudo na mesma grandeza de tempo, não precisamos dividir por nada. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Eu espero que vocês esclareçam as suas dúvidas, entrem no ambiente virtual de aprendizagem, leiam as apostilas. Eu deixo para vocês os outros exercícios da página 51 e 52 que tratam de juros simples, tudo bem? Não tentem fazer o do composto porque nós não chegamos lá ainda, ok? Mas eu deixo para vocês o do juros simples. Tentem fazer, anotem as suas dúvidas, mandem para nós que na medida do possível estaremos esclarecendo a dúvida de todos vocês. Tudo bem, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de número 2. Eu sou o professor Charles. Espero conseguir ajudar vocês ao longo do nosso curso. Um abraço a todos e até mais.